Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é como confiar em Deus. Você sabe realmente como confiar em Deus? Se você já sabe, glória a Deus. E se você não sabe, eu vou partilhar contigo o que Deus falou comigo, o que Deus tem para dizer a ti acerca de como confiar nele. Para confiar em Deus, você precisa ter uma direção da parte de Deus. Sim, você precisa ter uma direção da parte de Deus. Eu vou ler Lucas 5:5. Vou ler na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Para confiar em Deus, você precisa ter uma palavra da parte de Deus acerca da situação que você está passando. Você precisa ter uma direção de Deus acerca do que você está a passar. Muita gente pensa que confiar em Deus é simplesmente você criar os teus planos, você criar os teus projetos, você criar as tuas ideias e falar Deus vai confirmar, Deus vai fazer. Não. Porque a Bíblia diz que Deus gosta de realizar a sua vontade. Deus gosta de realizar a vontade dele. A vontade dele nas nossas vidas. Por que Deus realiza a vontade dele e não a nossa vontade? Por quê? Porque a vontade do homem vem da carne. E na carne não vem nada de bom. Por isso a vontade de Deus é a vontade que vem do Espírito, que é bom e agradável. Então, confiar em direção de Deus é aquilo que vem do Espírito, é aquilo que vem de Deus. Você precisa ter uma direção acerca do que você está passando, acerca do que está acontecendo na tua vida. Aí você vai confiar em Deus segundo a palavra que Ele te deu. Então, sempre que você está passando por uma situação, antes de ir falar com o homem, antes de ir falar com qualquer pessoa, primeiro fala com Deus. Deus, o que eu vou fazer? Deus, eu estou a passar por isso, o que eu vou fazer? Eu vou te falar uma coisa, eu te garanto. Deus sempre responde. Só que o problema é que muitas das vezes quando nós vamos falar com Deus, quando nós vamos pedir uma direção a Deus, nós já vamos com um padrão de respostas. Nós achamos, não, Deus vai me responder assim. Deus vai me responder assim. Deus vai me responder dessa maneira. Mas não é assim que funciona. Muitas das vezes, Deus vai te responder da maneira como você menos imaginava. Sim, porque Deus tem várias maneiras de falar. Então, é necessário você ser sensível e poder captar as maneiras como Deus te fala. Escuta uma coisa, sempre que você não entender o que Deus está a te falar, não se preocupa, pergunta. Pergunta, pai, não estou a entender. Pai, o que significa esse sonho? Pai, se você tiver um sonho, por exemplo, pai, o que significa esse sonho? Pai, o que significa essa profecia? Pai, eu ouvi uma voz a me mandar a fazer isso, o que é isso? Pergunta, Deus é misericordioso, Deus vai te confirmar. Se você reparar, acho que é Samuel. Samuel, Deus lhe chamou umas 3 vezes, porque ele não estava sempre a entender. Ele estava a pensar que é Eli, né? Eli que estava a lhe chamar. Deus estava sempre a lhe chamar, porque Deus percebeu que ele não entendeu. Então, sempre que você não entende, pergunta a Deus. Deus vai te responder. Então, o primeiro requisito para confiar em Deus é ter uma palavra de Deus. É ter uma direção de Deus. Não os teus planos, não é os teus planos, não é os teus projetos, não é as tuas ideias, não. É uma direção que vem de Deus. Pergunta a Deus, o que eu vou fazer acerca dessa situação? Por exemplo, eu estou a passar por uma situação e eu fui orar a Deus
eu fui orar a Deus e falei, Deus, o que é que eu vou fazer? E eu, na minha mente, eu pensei que Deus ia me falar, faça isso, faça aquilo, vai para a direita, vai para a esquerda. Eu pensei que Deus ia me falar assim. Mas sabe o que Deus me falou? Sempre que eu tenho orado sobre isso, sabe o que Deus está me falando? Peça conselhos, peça conselhos, peça conselhos. Eu estou a ver sempre a voz do Espírito Santo a me falar, peça conselhos. Eu falei, mas pai, por que eu vou pedir conselhos nos homens se você é o Deus de toda sabedoria? Por que eu vou pedir conselhos nos homens, pai? Eu estava respondendo assim a Deus. É só para você ver que muitas das vezes Deus não vai te responder da forma que você quer. E agora, o que eu fiz? Tá bom, eu obedeci, fui pedir conselhos. Só que o problema é que um me falava outra coisa, outro me falava outra coisa, aquele me fala esse, aquele me fala aquilo. Eu falei, pai, não tá dando certo pedir conselhos porque um me fala aquilo, outro me fala isso, esse me fala aquilo. Pai, eu quero que você próprio me fale o que eu devo fazer acerca dessa situação. Sabe o que Deus me respondeu mais? Ele me falou assim, veja o que a maioria das pessoas fala. Ele me disse para ver, tudo bem, um me fala A, outro me fala B, mas ele me disse para ver o que a maioria da pessoa fala, o que a maioria das pessoas tem, qual é a coisa que a maioria tem falado e que tem sido igual, tipo a mesma opinião que a maioria tem falado. E eu refleti nisso e percebi qual é, apesar que as pessoas têm me dado conselhos diferentes, mas tem uma coisa que todo mundo está a falar que tem sido o mesmo, tem sido a mesma coisa que a maioria está a falar. Que a maioria está a falar que eu faça, está a pedir que eu faça, que tem sido o mesmo. Eu percebi. Mas vou te falar uma coisa, eu não queria que Deus me respondesse assim. Então fica a saber, quando você vai pedir direção para uma coisa, Deus muitas vezes vai te falar da maneira como você não gostaria, então esteja preparada. Esteja sensível a Deus. E se você não entender, peça para Deus te confirmar, peça para Deus te esclarecer e Ele vai te esclarecer. Deus é bom. Mas confiar em Deus é ter uma direção de Deus. Você precisa ter uma direção da parte de Deus para poder confiar nele. Agora tem outra parte. Muitas das vezes, Deus nos dá uma direção, nós oramos e tudo mais, e Deus nos dá uma direção, mas nós falamos, pai, sem chances. Sem possibilidades, pai. Eu não posso fazer isso. Isso que você está me pedindo para fazer é difícil, pai. Sem chances. Sem chances. Pai, vai me desculpar, mas eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso. Vamos ler. O que é que você pode fazer nesses casos, Vamos ler Isaías 40, 29 a 31. Eu vou ler na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Você entendeu o que esse verso quer dizer? Sabe o que esse verso está a dizer? Esse verso está a dizer assim: se o Senhor te mandou voar, você pedir, a direção de Deus é voar. Ele vai te dar forças para voar. Tá entendendo? Se o Senhor te mandou correr, Ele vai te dar forças para você continuar a correr sem se cansar. Ele vai te dar forças para você continuar a correr. Se o Senhor te mandou andar, Ele vai te dar forças para você não se cansar. Você vai andar desde o dia 1 até dia 365 sem se cansar por causa da força que o Senhor vai te dar. Vai ser algo sobrenatural. Então, muitas das vezes você vai pedir direção a Deus e a direção vai parecer loucura para ti. A direção vai parecer loucura para ti, porque a Bíblia diz que quem quiser ser sábio deve se fazer de louco. Quem quiser ser sábio deve se fazer de louco. Sabe o que significa? Que muitas das vezes a sabedoria de Deus vai parecer loucura até para você mesmo. E para os outros ainda pior.
Se para você que você próprio que ouviu, Deus falou contigo, já vai parecer loucura. Imagina para os outros. Então, muitas das vezes, vai parecer loucura. Você vai falar, pai, eu não vou conseguir. Por que você está me pedindo para fazer isso, pai? Eu não vou conseguir. Mas não se engana. Você vai conseguir. Deus vai te dar força para você continuar a correr. Deus vai te dar força para você continuar a andar sem se cansar. Deus vai te dar força para você continuar a voar. A voar. Porque a Bíblia diz, até os jovens se cansam. Os moços tropeçam. Só para você ver que há forças que Deus te dá. Há força que Deus te dá. Há força que Deus pode dar num velho que um jovem não está conseguindo. Quer dizer que quando Deus te dá força, quando Deus dá força em um homem, ele pode ser velho, ele pode ter 100 anos, mas ele vai fazer coisas que um jovem não está conseguindo. Porque a Bíblia diz, até os jovens tropeçam e se cansam, mas os confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Então não se preocupa. Busca a direção de Deus. Seja chata na oração. Enquanto você não entender a direção de Deus, continua a orar, continua a orar. E você não precisa ficar de joelhos, não precisa se trancar no quarto, não. Aí mesmo na casa de banho do trabalho, vai lá. Aí mesmo, sempre que você vai fazer tuas necessidades, sei lá, enquanto você lava a mão, pergunta a Deus, o que é que eu faço? Enquanto você está lavando a mão, pergunta a Deus, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer nessa situação? Estás aí no shopping, estás a andar, enquanto estás a andar, estás a perguntar a Deus, o que é que eu faço? É assim, pergunta até você ter uma direção nessa situação que você está a passar. E segundo essa palavra que Deus te dá, quando você tiver certeza, enquanto você não tiver certeza, começa a pedir por confirmação, pergunta sempre. E quando você tiver certeza, confia nessa palavra. Pode parecer loucura, confia nessa palavra. Deus vai te dar força para aguentar, Deus vai te dar força para cumprir. Espero que essa palavra abençoe a tua vida, abençoe a tua família. Eterno Deus, ajuda-me, ajuda também ao meu irmão que ouviu essa palavra, ajuda também a minha irmã que ouviu essa palavra a colocar essa palavra em prática, porque a tua palavra diz que quem ouve a palavra de Deus e não obedece é semelhante àquele que se olha no espelho, depois esquece a sua imagem, porque nós sabemos que a palavra de Deus é nós mesmos, a palavra de Deus é a nossa realidade. Então, Pai da Glória, nos ajude a viver a nossa realidade que está na tua palavra, no nome de Jesus. Amém.